Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Mas obviamente que há aquela dúvida de quando exatamente a Ordem do Templo de Jerusalém foi fundada, já que existe muita controvérsia quanto ao ano geralmente atribuído de 1118. Na realidade, porém, pode-se dizer que a fundação no século XII foi uma reconstituição da ordem, pois ela foi originalmente fundada por Ilquias e Jeremias muito tempo antes, isso em 586 a.C. Em 1127, a busca dos templários já tinha terminado. Eles conseguiram pegar não só a arca e seus conteúdos, mas uma riqueza inimaginável de ouro em barras e tesouros escondidos, todos seguramente empilhados sob o solo, muito tempo antes da demolição romana e da pilhagem no ano de 70 d.C. Foi só em 1956 que uma evidência confirmatória do tesouro de Jerusalém veio à luz na Universidade de Manchester. A decifração do pergaminho de cobre de Qumran, ou Quirã, se completou naquele ano e revelou que um tesouro indeterminável, além de uma vasta pilha de ouro e barras e outros valores, tinha sido enterrado sob o templo. À luz do tremendo sucesso dos templários, Hugues de Payens foi chamado por São Bernardo para comparecer a um concílio em Troyes. O concílio seria presidido por um embaixador do Papa, o cardeal Legat da França. Hugues e uma campanha de cavaleiros deixaram então a Terra Santa, levando a auspiciosa descoberta, e São Bernardo anunciou que a missão de Jerusalém estava cumprida. Ele escreveu: "O trabalho foi realizado com a nossa ajuda e os cavaleiros foram enviados numa missão pela França e Borgonha, sob a proteção do Conde de Champagne, na qual todas as preocupações estão sendo tomadas contra qualquer interferência por parte das autoridades públicas ou eclesiásticas." A corte de Champagne em Troyes estava bem preparada para o trabalho de tradução críptica e, em prontidão, já vinham patrocinando aí por muito tempo uma escola influente de estudos cabalísticos. O Concílio de Troyes aconteceu em 1128, quando São Bernardo se tornou o padroeiro e protetor oficial dos Cavaleiros Templários. Naquele ano, eles ganharam o status de ordem soberana e sua sede em Jerusalém se tornou o centro governante da cidade capital. A igreja estabeleceu os cavaleiros como uma ordem religiosa e Hugues de Payens foi formalmente ordenado grão-mestre. Diferente da cruz dos templários, vermelha com fundo branco, os hospitalários de São João usavam um padrão de cores distinto, que seria prata com fundo preto. No mesmo desenho, seu hospital de peregrinos em Jerusalém foi fundado antes das cruzadas, por volta de 1050. Depois da queda de Acre, que encerrou as cruzadas em 1291, os hospitalários foram forçados a abandonar a Palestina. Foram para Rhodes e Chipre, acrescentando aventuras seculares e militares às suas atividades, e a partir de 1530 ficaram estabelecidos como os Cavaleiros de Malta. Uma dissidência regulamentada em 1888 criou a Associação de Ambulância da Grã-Bretanha, que ainda usava o mesmo distintivo. Depois do Concílio de Troyes, a ascensão dos templários à proeminência internacional foi incrivelmente rápida. Eles começaram a se engajar na alta política e em diplomacia em todo o mundo ocidental e se tornaram conselheiros de monarcas e parlamentares. Apenas 11 anos mais tarde, em 1139, o Papa Inocêncio II, outro cisterciense, concedeu aos cavaleiros independência internacional de obrigação a qualquer autoridade, exceto a ele próprio. Independentemente de reis, cardeais ou governos,
O único superior da ordem era o Papa. Mesmo antes disso, porém, eles tinham recebido vastos territórios e substanciais propriedades da Grã-Bretanha à Palestina. A Anglo-Saxon Chronicle, que seriam as crônicas anglo-saxônicas, afirmam que quando Hughes de Payens visitou Henri I da Inglaterra, o rei o recebeu com muita honra e lhe deu ricos presentes. O rei espanhol Afonso de Aragão passou 1/3 de seu reino para a ordem e a toda a cristandade estava aos pés dele. Quando a notícia da incrível descoberta dos Templários se espalhou, os cavaleiros passaram a ser reverenciados por todos, e apesar da riqueza de Jerusalém, grandes doações eram feitas a eles, vindas de todos os lados. Nenhum preço era alto demais para garantir a filiação, e uma década depois de seu retorno, os Templários eram provavelmente os órgãos mais influentes que o mundo já conheceu até hoje. Entretanto, apesar das prodigiosas posses da ordem, individualmente os cavaleiros eram comprometidos por um voto de pobreza. Qualquer que fosse sua condição social, todo templário era obrigado a assinar um termo abrindo mão de suas posses. E assim mesmo, os filhos dos nobres se perfilavam para entrar na ordem. Sendo tão bem custeados, os templários estabeleceram a primeira rede de bancos internacional, tornando-se os financiadores do Levante e de praticamente todo o trono na Europa. À medida que a ordem crescia em imposição, a fortuna dos cistercienses também aumentava. E 25 anos depois do Concílio de Troyes, eles já tinham mais de 300 abadias. Mas não parou por isso, pois o povo da França testemunhou, então, o mais espantoso resultado do conhecimento dos templários acerca da equação universal. A silhueta da cidade começava a mudar, enquanto as catedrais, a Notre-Dame, com seus majestosos arcos, erguia-se na terra. A arquitetura era fenomenal, impossível, alguns até diziam. As ogivas pontudas atingiam alturas incríveis, cobrindo espaços inimagináveis, com seus arcobotantes e abóbodas trabalhadas. Tudo se estendia para cima e, apesar das milhares de toneladas de pedra ricamente decoradas, a impressão geral era de uma falta de peso mágica. Seguindo as referências das tábuas do testemunho, a lei cósmica e sua geometria sagrada eram aplicadas pelos pedreiros templários para construir os mais belos monumentos sagrados a agraciar o mundo cristão. Na porta norte da Notre-Dame de Chartres, o portão dos iniciados, uma escultura em relevo em uma pequena coluna mostrava a Arca da Aliança sendo transportada. A inscrição pode ser traduzida como: aqui as coisas seguem o seu curso, devereis trabalhar pela arca. As catedrais foram construídas na mesma época, embora algumas tivessem levado mais de um século para se completar em todos os estágios. Notre-Dame em Paris foi iniciada em 1163, em Chartres, em 1194, em Reims em 1211 e em Amiens em 1221. Outras da mesma era foram construídas em Bayeux, Abbeville, Rouen, Lyon, Évreux e Étampes. Em concordância com o princípio hermético, acima como abaixo, as plantas combinadas das catedrais de Notre-Dame replicam a constelação de Virgem. De todas elas, dizem que Notre-Dame de Chartres é a que está no solo mais sagrado. Notável entre as autoridades na história de Chartres é Louis Charpentier, cuja pesquisa e textos têm construído muito para a nossa compreensão da arquitetura gótica em geral. Ele diz que em Chartres as correntes telúricas estão em seu ponto mais alto e o local era conhecido por sua atmosfera divina mesmo nos tempos dos druidas. Tão venerado o lugar de Chartres que ela é a única catedral onde não foi enterrado nenhum rei, bispo, cardeal, cônego ou qualquer outro em seu subsolo. O altar original foi construído acima da Grotte des Druides, que abrigava um dolmen sagrado e era identificado como o ventre da terra.
Um dos maiores mistérios da arquitetura gótica é o vidro usado nos vitrais das catedrais. Eles apareceram pela primeira vez no início do século XII, mas desapareceram subitamente 100 anos depois. Nada do tipo fora visto até então e nada igual foi criado desde aquela época. Não só a luminosidade dos vitrais góticos é maior do que qualquer outra, mas também as qualidades que o vidro tem de aumentar a luz são muito mais eficazes. Diferentemente dos vitrais de qualquer outra escola arquitetônica, o efeito interior produzido pelos vitrais góticos é o mesmo, esteja a luz do lado de fora forte ou fraca. Mesmo no crepúsculo, o vidro retém seu fulgor mais do que qualquer outro. O vidro gótico também tem o poder singular de transformar raios ultravioletas nocivos em luz benéfica, mas o segredo de sua fabricação nunca foi revelado. Embora fosse sabido que ele continha um produto da alquimia hermética. Os indivíduos empregados para aperfeiçoar o vidro eram matemáticos filosóficos persas, como por exemplo Omar Khayyam, cujos adeptos diziam que seu método incorporava o spiritus mundi, o fôlego cósmico do universo. Só muito recentemente, como é explicado em Genesis of the Grail Kings, o processo secreto de manufaturação ficou conhecido, um processo que possui implicações estonteantes que vão muito além dos vitrais em si. Por toda parte nas catedrais góticas, as obras de arte arquitetônicas proliferam, mostrando a história bíblica e passagens dos evangelhos, nas quais muita atenção é dada à vida de Jesus. Algumas dessas outras ainda visíveis hoje foram feitas depois, obviamente, do século XIV, mas durante a verdadeira era gótica não houve uma única reprodução da crucificação. Com base nos escritos anteriores aos evangelhos, que foram obviamente encontrados em Jerusalém, os templários negavam a sequência da crucificação como está descrita no Novo Testamento, e por esse motivo nunca reproduziam a cena. O vitral do século XII, na frente oeste de Chartres, inclui o medalhão da crucificação, mas ele foi transferido de um outro local numa data posterior, provavelmente de Saint-Denis, bem ao norte de Paris. Há vitrais herdados por meios semelhantes em outras catedrais de Notre-Dame. Além do ouro em barras de Jerusalém, os templários também encontraram uma riqueza de manuscritos antigos em hebraico e siríaco, proporcionando relatos em primeira mão que não tinham sido censurados pelas autoridades eclesiásticas. Diante disso, tornou-se claro o fato de que os cavaleiros possuíam uma visão e um discernimento que eclipsavam o cristianismo ortodoxo. Uma visão que lhes dava a certeza de que a igreja tinha interpretado erroneamente tanto a concepção imaculada como a ressurreição. Eles eram, no entanto, considerados altamente pios e eram firmemente apegados aos papas cistercienses da época. Em tempos posteriores, também, o conhecimento antes reverenciado dos templários causou sua perseguição por parte dos papas de outras ordens e pelos selvagens frades dominicanos da Inquisição. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.